De volta com o nosso programa de hoje, estou conversando com o juiz Cássio Oliveira Manuel, aqui do TRT da 21ª Região. Ele nos fala sobre a tão discutida PEC da emenda das domésticas, né? A PEC das domésticas. Doutor Cássio, o senhor falava em alguns direitos e alguns pontos que estão sendo amplamente discutidos aí. Como fica a FGTS, Previdência, enfim, todas essas obrigações aí de um contrato individual de trabalho? Como eu já vinha falando inicialmente, algumas matérias relativas a alguns direitos que foram reconhecidos dependem de regulamentação. A questão do FGTS depende da regulamentação, assim como o adicional noturno. Então, o projeto de lei complementar, que hoje tramita no Congresso Nacional, ele prevê a obrigatoriedade do recolhimento de FGTS, que hoje é calculado à base de 8%, incidente sobre a remuneração mensal paga ao empregado, certo? Até ser promulgada esse projeto de lei complementar, o regime de FGTS ele não é obrigatório. Ele continua facultativo como era antes da promulgação da emenda. Isso. Bom, uma vez regulamentado, e aí é onde está o debate que hoje é travado dentro do Congresso, como é que vai ficar a questão da indenização dos 40% sobre o fundo de garantia em caso de dispensa sem justa causa do empregado. Esse é o grande debate que gira em torno da questão do FGTS atualmente. Um valor significativo quando um trabalhador tiver vários anos de serviço. Especialmente quando se tem por base o fato de que o empregador doméstico ele não ofere lucro. Ele paga o seu empregado com o próprio salário. Então, para você dispor de um valor de 40% sobre um montante de um fundo para ser pago de uma vez, é um custo muito alto. E nessa discussão, qual é a corrente que toma mais corpo? Atualmente, a redação do projeto, da forma como que está tramitando no Congresso, é fazer com que esse valor seja diluído durante os pagamentos mensais. Então, a proposta é de que seja acrescido esse valor de 8%, o valor mensal de 3,2% sobre o montante da remuneração. Ficaria 11,2%. 11,2%. 8% do recolhimento regular, 3,2% referente a essa possibilidade da dispensa com a indenização de 40%. Então, no momento da dispensa, se a dispensa for sem justo motivo, esse valor seria sacado integralmente pelo empregado. Do fundo de garantia. No fundo de garantia. E o empregador não precisaria dispor dos 40% porque ele já foi diluído. Se porventura a dispensa for por justo motivo, o empregador ele poderia ser restituído desse valor do 3,2% que ele foi recolhendo mês a mês, porque esse valor seria exclusivamente para essa indenização de 40%. Uma vez que ela não foi paga, ela poderia ser resgatada pelo empregador. Tá certo? Essa é a situação como o projeto de lei está colocado, e aí acredita-se que seja dessa maneira que deva ser regulamentado aí no futuro. E a Previdência, como é que fica? Bom, a Previdência, ela não depende de regulamentação, porque se trata de uma relação jurídica já existente. Atualmente, se faz o recolhimento do molde tradicional. O que se busca com o projeto de lei complementar, basicamente, é mudar as alíquotas. Ou seja, você tem uma alíquota menor para o empregador, bem como uma alíquota menor para o empregado. E você crie um regime próprio de pagamento parcelado de débitos anteriores, para estimular com isso a diminuição da informalidade. O projeto está sendo pensado dessa forma, mas existe uma grande resistência do governo federal em relação à redução da alíquota. Então, isso está sendo um entrave. Não se sabe ainda como é que essa matéria vai ser regulamentada. Mas, atualmente, o recolhimento é feito da maneira regular. As alíquotas permanecem a mesma e aguarda-se alguma modificação com o projeto de lei. Doutor Cássio, o nosso tempo... São vários aspectos que nós queríamos, vários assuntos que nós queríamos tratar hoje. Nosso tempo praticamente já está indo, né? Mas uma última questão, que aí eu acho que é mais endereçada ao nosso telespectador, até para esclarecer os telespectadores, quais os principais direitos, num resumo agora, advindos com essa nova lei para a empregada doméstica
E para o empregador, né? O que é direito e o que é que se torna dever para ambos, né? Bom, basicamente, a gente tem aí, fora as obrigações trabalhistas que já eram reconhecidas, como aviso prévio, 13º salário, férias, com um terço, né, com adicional de um terço, nós temos aí a regulamentação do FGTS, que vai se tornar obrigatório, né? Nós temos a questão do adicional noturno, para aqueles trabalhadores que laboram no horário noturno, também vai sofrer regulamentação. Nós temos aí o seguro por acidente de trabalho. Existe também a questão da jornada, como já foi discutida, o pagamento das horas extras, tanto pelo excesso de jornada quanto pelo não cumprimento do horário de intervalo. A assistência gratuita em creches para os empregados que possuem crianças com até 5 anos de idade, né? E, basicamente, são esses os direitos. Existem aí algumas situações que vão precisar de regulamentação, então, há que se observar o que efetivamente já está em vigor em relação àquilo que ainda precisa de regulamentação, mas, efetivamente, é necessário se observar, primeiro, que a relação doméstica ela se modificou. É necessário observar uma série de mudanças de hábitos dos empregadores para que seja efetivamente aplicado e para que não tenha o dissabor de trazer a demanda ao judiciário. Na medida em que o empregador doméstico assimilar isso aí como verdadeiro e começar a cumprir a legislação, vai ter menos chance da demanda de ser trazida ao judiciário. Na verdade, traduzindo em uma linguagem mais popular, não vai ficar mais caro para o empregador. Vai ficar uma situação em que o trabalhador doméstico vai ser formalizado legalmente, uma relação de contrato, e o empregador vai ter uma relação, digamos, de contrato do empregador doméstico segura. Sim. Na medida em que você tem a efetivação do contrato e os recibos são feitos, os pagamentos são feitos de forma regular, isso vai fazer com que, no final, a conta não saia cara. Porque se a demanda for trazida ao judiciário e for reconhecidos os direitos que hoje estão previstos, aí efetivamente o valor vai ficar muito alto para o empregador. Mas se ele cumprir a legislação como efetivamente deve ser cumprida, a tendência é que essa situação possa ser equacionada, ser resolvida sem maiores problemas. Ok, doutor Cássio, nós chegamos ao final do nosso tempo de programa. Desde já nós agradecemos, em nome, lógico, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui, em nome da presidência do Tribunal, a sua presença aqui para contribuir para a discussão de um tema tão importante, e o deixamos à vontade para com os telespectadores para a sua palavra final. Bom, eu que agradeço o convite e acredito que, na verdade, esse tema não está encerrado. Existem ainda uma série de situações que precisam de regulamentação e, após a promulgação do projeto de lei complementar, aí sim, nós teremos a oportunidade de saber com certeza quais são os direitos que foram, em que medida esses direitos foram garantidos e de que forma o judiciário vai poder responder a essas demandas que eventualmente venham ser trazidas ao tribunal. Doutor Cássio Oliveira Manuel, ok, muito obrigado pela sua presença aqui no X Trabalho mais uma vez. O nosso programa desta semana fica por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 30 81 ou pelo e-mail ascom@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá.